A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Tem quem acredita que após a ressurreição, Jesus voltou da morte em espírito e não em um corpo físico, um corpo de carne e osso. Vejamos o que a Bíblia diz. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Marcos capítulo 16, versículo 9. Então entenda que, para você não esquecer, que a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi Maria Madalena, foi uma mulher. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 1 ao 3. Jesus desapareceu na frente de 2 discípulos. Lucas capítulo 24, versículo 31. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas capítulo 24, versículo 39. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Lucas capítulo 24, versículo 42 ao 43. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. João capítulo 20, versículo 19 e o versículo 20. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Ou creia. João capítulo 20, versículo 27. No Antigo Testamento, vemos algumas passagens onde anjos se materializaram em um corpo físico e esses anjos comeram comida. Por exemplo, Gênesis capítulo 18, versículo 8, e Gênesis capítulo 19, versículo 3. A Bíblia diz que Deus é espírito. João capítulo 4, versículo 24. Para uns, Jesus está no céu em espírito. Para outros, Jesus está no céu em um corpo de carne e osso. Mas não como é o corpo do homem, que é um corpo corruptível, mortal e sujeito a todo tipo de males e pecados. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40. Paulo disse que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Paulo está dizendo que é impossível um corpo de carne e osso subir ao céu? Se Paulo estiver certo, então Jesus está em espírito no céu. O que Paulo está dizendo é que o homem não vai para o céu com seu corpo físico, com carne e sangue. Paulo disse que o homem vai para o céu com seu corpo físico transformado, como foi com Jesus Cristo. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Conclusão. Baseado nas passagens citadas nesse estudo, Jesus ressuscitou com o seu próprio corpo, pois seu corpo não estava no túmulo. Se Jesus tivesse ressuscitado em espírito,
seu corpo estaria no túmulo, ou seja, seu corpo teria ficado no túmulo, aonde ele foi posto após ser morto. Jesus ressuscitou com um corpo físico, pois ele mesmo disse que um espírito não tem carne e nem ossos, como seus discípulos estavam vendo. Jesus comeu peixe após ressuscitar. Um espírito se alimenta ou precisa se alimentar? Um espírito ingere líquidos ou precisa ingerir? Jesus desapareceu na frente de 2 discípulos e apareceu no meio de seus discípulos sem entrar pela porta e janelas. Então fica claro que Jesus era espírito e corpo físico ao mesmo tempo. E pelo fato de ele estar em corpo físico, isso não era problema para ele desaparecer ou aparecer onde quisesse, e no local e horário que quisesse também. Como Jesus estava com o corpo físico, seu corpo era perfeito. Era um corpo de glória, um corpo incorruptível. É esse o corpo que eu e você vamos ter um dia, se ficarmos firmes nos caminhos do Senhor, até o fim da nossa vida ou até a volta de Jesus Cristo. Então, se eu disser que Jesus ressuscitou em espírito e não em um corpo físico, então terei um problema, onde ele mesmo disse que seu corpo era de carne e osso, e também por ele ter comido peixe. Se eu disser que Jesus ressuscitou em um corpo físico e não em espírito, então também terei um problema, onde Jesus apareceu e desapareceu na frente de pessoas. E para você, Jesus Cristo ressuscitou em espírito ou em seu corpo físico? Dê a sua opinião, independente de você estar certo ou não, ou independente de eu estar certo ou não. A verdade é que Jesus Cristo ressuscitou e ele está vivo e está intercedendo por mim e por você neste momento perante o Pai. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Aleluia!